escolhido os seus para que haja um despertamento, para que haja um reconhecimento no coração de cada um da sua chamada. Que cada um venha reconhecer que é um escolhido de Deus para esta última hora e que Deus quer se utilizar nas nossas vidas para manifestar a glória dele àqueles que estão à nossa volta. Então, eu falo de missões, querendo ou não, meus irmãos, é uma mensagem de exortação, de cobrança, de conserto, de ajuste para nós constantemente, porque Deus quer nos ajustar para nos colocar na posição que Ele quer nos usar. E para Deus nos usar, muitas vezes, Deus precisa nos convencer de algo que está muitas vezes enraizado no nosso pensamento, enraizado no nosso coração, que nós achamos que nós, pelo nosso conhecimento ou pelo nosso entendimento, já temos a experiência necessária para ter comunhão com Deus e esquecemos que Deus sempre tem uma novidade de vida para cada um de nós. Por quê? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e muitas vezes Deus quer revelar para nós coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, para poder se utilizar nas nossas vidas no santo ministério. E aqui nesse texto que nós lemos, hoje nós falamos na escola dominical sobre esse tipo de situação, mas para ficar um pouco mais transparente para nós nesta noite, Pedro era um homem já cheio do Espírito Santo e já estava efetuando a obra de Deus. Pedro já estava sendo usado por Deus poderosamente. Aqui chegando no capítulo 10, já havia sido usado para ganhar a sua primeira mensagem cerca de 3.000 almas depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Depois do Pentecostes que houve lá no Senado, ele pregou ali aquela multidão e mais de 3.000 almas se converteram. Após aquela situação também, Pedro continuou ministrando a palavra e ele, num momento de oração, ele e João, indo para o templo chamado Formosa, na porta do templo, havia um poço que havia muito tempo ali, e ali Deus usou a Pedro e a João, e Pedro disse para ele: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o aleijado levantou e entrou saltando dentro do templo, glorificando a Deus. Então era um homem que tinha experiências com Deus, experiências profundas e reais na presença de Deus. E ele estava aqui, nesse contexto, ele estava na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Ele estava lá se reservando diante de Deus. E nesse texto aqui, se você voltar um pouquinho mais, ele, no verso 9, diz assim: que no dia seguinte, indo eles caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, quer dizer, quase a meio-dia ele foi orar. E tendo fome, quis comer. Enquanto o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Aí entra no texto que nós lemos: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra. Nesta visão foi Pedro quem teve o arrebatamento de sentidos, e o Senhor revelou a ele esta visão. O Senhor estava dando a ele uma visão de lenço descendo do céu, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Se você pegar ali para a lei de Deus, você vai ver que esses animais eram animais que os judeus não se alimentavam. Os judeus não mexiam com esses animais porque eram considerados animais imundos pela lei. Mas Deus estava mostrando para Pedro uma novidade de ministério, uma novidade de vida, algo novo que Deus queria revelar para ele, e através dele Deus queria usá-lo para ganhar outras vidas. Mas Pedro era judeu e ele tinha um comportamento fechado, muitas vezes enraizado nas tradições que ele vivia, e naquela crença que ele tinha, a mensagem que ele tinha que pregar era somente para os judeus. Aqui Deus estava mostrando para Pedro que era necessário ele abrir o coração e abrir o entendimento para poder apregoar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura, além do povo dele, além do povo judeu, aquele povo que era o resgate das ovelhas de Israel. Pedro teria que levar o Evangelho para os gentios, para os outros povos, e ele não concordava com esse tipo de situação. Mas Deus, que é infinito na sua misericórdia, resolveu se revelar a ele e mostrar para ele que Deus queria mudar o ministério dele, fazer expandir o ministério dele, além da fronteira do judaísmo. Deus queria levar ele para as outras aldeias, Deus queria levar ele para os outros povos. Muitas vezes o Senhor quer nos levantar na sua presença, muitas vezes
vontade, mas muitas vezes nós temos dificuldade de sair do nosso comodismo, de sair da nossa posição de conforto e mudar o nosso comportamento diante de Deus. Veja bem uma coisa, ele foi orar, e quando ele foi orar, depois da oração ele teve fome. E quando ele teve fome, ele teve um arrebatamento de sentidos. Você poderia falar que ele teve uma labirintite. Você poderia também dizer que ele teve uma tontura, uma pressão alta, uma pressão baixa. Mas não, o Senhor estava visitando para mostrar para ele algo sobrenatural. Aleluia, eu creio. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós que somos assembleanos, somos crentes chamados pentecostais, nós precisamos entender o trabalhar do Espírito, irmãos. Muitas vezes há mistérios de Deus que vão nos alcançar, há coisas novas de Deus para se revelar a nós, mas muitas vezes nós estamos com a mente fechada, o coração fechado, e o Senhor não pode nos visitar nesse momento. Aí é necessário muitas vezes dar um arrebatamento de sentidos, dar uma mexida no nosso interior, para a gente sair da posição de endurecido e amolecer o nosso coração diante de Deus, para receber uma mensagem que vem do céu. E foi isso que ele precisou comer. Ele precisou ter fome, ele precisou ter vontade de comer, e ele foi arrebatar com os sentidos para poder ter uma visão do céu. Olha que profundo negócio. E aí nessa visão, ele viu esse lenço, e ele viu que nesse lenço estava animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E aí ele ouviu uma voz, que foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E o interessante é que ele ouviu a voz, e ele sabia de quem era a voz. Nós falamos hoje pela manhã aqui. Ele sabia de quem era a voz. Por quê? Porque no verso 14 ele fala, né? Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Então ele sabia que estava falando com ele, sim ou não? Porque ele responde: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Então olhe bem uma coisa, tem momentos, meus irmãos, que você vai ouvir a voz de Deus, mas mesmo ouvindo a voz de Deus, você vai ter dúvida. Mesmo ouvindo, sabendo que é Deus que está falando com você, porque você já ouviu anteriormente essa voz, você já tem um sentimento dentro de você, desse mover de Deus dentro de você, mas muitas vezes você, por ter ouvido, você ainda se endurece o coração e ainda fica duvidoso na situação, e ainda fica um pouco incrédulo. Como é que Deus está falando comigo numa situação dessa? Como é que Deus está se revelando a mim dessa maneira? Isso daqui é contrário à ordem de Deus, que eu aprendi desde criança. Porque Deus estava mostrando para ele algo que a lei condenava que o judeu praticava: comer esses tipos de animais. E Deus estava mostrando para ele uma coisa diferente. Estava mandando uma ordem para ele: olha, Pedro, levanta, mata e come. E ele responde para o Senhor, responde para o Senhor, verso 14, mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Quantas vezes o Senhor nos chama para ficar mais perto dele e nós ficamos duvidosos? Será que Deus quer isso dentro de mim? Quem sou eu para Deus me chamar para perto dele? Quem sou eu para Deus me colocar juntinho dele? Quem sou eu para Deus me abraçar? Quem sou eu para Deus me dirigir para fazer alguma coisa para ele? Quem sou eu para poder levantar a cabeça e dar glória a Deus? Você é um escolhido de Deus para esta última hora. É isso que você é. E muitas vezes, por você ser assim, você vai passar por muitas aflições, por muitas angústias, por muitas tristezas, por traições, né? Por maldade dos homens, por mentiras, por calúnias, por invejas. Você vai passar por muitas dessas coisas. Por quê? Porque você é luz. E quando você se torna a luz de Deus, as trevas começam a aparecer, as trevas que estão à sua volta, as trevas que estão próximas de você. Aquilo que você achava que estava oculto
falou para ele: levanta, mata e come. E ele responde para o Senhor: de maneira nenhuma, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Quantas vezes nós respondemos assim para Deus? Vou não, Deus, não é eu não, manda o pastor Alexandre, manda ele, Senhor, manda o pastor Sivaldo para essa obra, não é? Levanta fulano, levanta ciclano, manda o irmão Antônio que está ali mais perto na porta e já vai lá direto. Não é assim? A gente quer mandar sempre o outro, mas Deus te escolheu. Deus te chama e te vocaciona para mudar a condição, muitas vezes, da sua situação. Mas, Senhor, já fiz tanta coisa. O problema é seu. O problema é meu se eu já fiz tanta coisa. Deus ainda não está satisfeito com o que a gente fez. Deus quer mais de nós. E Ele tem direito de querer, sim ou não, irmãos? Sim. Tem ou não tem? Tem. Nós estamos num culto missionário, irmãos. Tem sim. E fazer missão, meus irmãos, exige de nós realmente um quebrantamento dos nossos corações, um reconhecimento da necessidade de que Deus quer fazer algo novo, de Deus quer restaurar algo novo em nós. E Pedro estava precisando dessa nova experiência. Pedro estava precisando dessa nova revelação da parte de Deus. Quebrar o protocolo, quebrar muitas vezes, meus irmãos, o costume, o comportamento, a atitude, para poder ter uma revelação de Deus e fazer algo novo para Deus. E aqui era Deus que estava querendo algo novo dele. Deus queria usar ele poderosamente em algo muito profundo. E aí, verso 15 diz assim: e segunda vez lhes disse a vós: não faças do comum ao que Deus purificou. Olha a resposta de Deus para ele. Aqui o Espírito de Deus está falando com ele: não faças comum o que Deus está purificando. Deus estava dando a visão para ele parar de ficar preocupado com os costumes e as tradições antigas do judaísmo. Estava na hora de ele receber a graça de Deus no profundo do seu interior. E ele já tinha sido usado poderosamente pela graça. É isso que eu quero enfatizar bem de irmãos. Já tinha sido muito usado na graça de Deus. Já tinha ganhado almas. Já tinha levado pessoas pelo Espírito Santo a serem batizadas no nome de Jesus. Já tinha curado o enfermo que estava coxo no templo há muitos anos. Ninguém curava ele, mas o Senhor Jesus, através de Pedro, curou. Já tinha ganhado, pregado, ganhado 3 mais espiritual. Já estava na obra de Deus, mas ainda lhe faltava alguma coisa. Uma nova experiência com as pessoas que não faziam parte da sua própria comunidade. E quantas vezes nós nos prendemos na nossa própria comunidade? Nós tocamos nesse assunto ali de manhã. Quantas vezes ficamos acostumados a estar: eu sou da Assembleia de Deus da Missão, então eu só converso com o pessoal da Assembleia de Deus da Missão. Cuidado com essas coisas. Essas coisas se tornam acepção de pessoas. E aqui, nesse contexto, Deus não faz acepção de pessoas. Está mostrando para mim, para você, para nós, que não há acepção de pessoas no reino de Deus. Você precisa ter o coração aberto para poder amar as almas, amar as vidas, amar a vida do macumbeiro, do feiticeiro, amar a vida daquele que está transgredindo a lei de Deus, para poder trazer uma presença de Deus. E muitas vezes, para você alcançar esse amor, despertar esse amor dentro de você, é necessário uma revelação de Deus. É necessário uma nova direção de Deus. E Pedro estava recebendo isso diretamente de Deus, irmão. E ainda assim ele estava duvidoso. Duvidoso. Aí o verso 16 fala assim: e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Quer dizer, não foi uma, não foi 2. Por 3 vezes Deus trouxe a revelação, e Pedro ainda estava com dúvida no seu coração daquela chamada, daquela revelação, daquela direção que Deus estava dando para ele deixar de lado a incredulidade, para deixar de lado a tradição e abraçar a causa da graça de Deus, o amor ao próximo como a ti mesmo. Que o primeiro mandamento de Deus é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, não é? De toda a sua alma, de todo o seu espírito. Amarás ao Senhor teu Deus. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. E Pedro precisava aprender a amar os gentios, amar aqueles transgressores que não viviam na lei de Deus, amar aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Ele precisa despertar para isso, e para esse
e Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Ó, 3 vezes Deus mostrou, o Senhor falou com ele, o Senhor disse para ele: não faça, comum aquilo que Deus purificou. Mesmo o Senhor tendo falado com isso, ele ainda continua duvidando. Aí o que isso tem a ver conosco? Tem muito, meus irmãos, porque tem crentes, infelizmente, que são ensinados que você não pode ter dúvida, que você não pode questionar ao Senhor, que você não pode perguntar ao Espírito Santo se aquilo é dele, se aquilo provém dele. E Pedro estava aqui sendo contrariado por Deus através de uma situação da lei que ele tinha aprendido desde criança, irmãos. Desde criança que não comia aqueles animais, desde criança que tinha aquela doutrina, e ele precisava mudar, e só Deus poderia mudar ele daquele comportamento. Com certeza ele estava duvidando. Por quê? Porque ele vivia aquela vida, da vida de criança, a vida de adolescente, a vida de jovem e a vida de adulto já, ele tinha vivido sempre cumprindo aquele regimento. E aí Deus vem e quer mudar essa situação. Quem é que não duvidaria, irmãos? Seja sincero. Você acha que você também não duvidaria como Pedro? Não ficaria um pouco incrédulo? Poxa, espera aí. Deus, é o Senhor mesmo. Eu ouvi a voz, eu sei que é o Senhor, eu ouvi o Senhor falar, eu sei que é o Senhor, a visão veio do Senhor, mas eu estava meio com fome, deu um levantamento de sentido. É o Senhor mesmo, Senhor. E ele estava duvidando, meus irmãos. O verso 17 diz: e ele duvidando, entre si, quer dizer, ele não falou para ninguém, ele não foi para A, para B, para C, não. Ele, entre si, ele começou a meditar e falar: peraí, fazer prova com Deus. Prova com Deus você faz com você, é você com Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo ainda deixa escrito para nós, numa das suas cartas, perdão, o apóstolo João, que diz que expressamente nós precisamos provar os Espíritos, para saber se ele provém de Deus. E muitas vezes nós temos que fazer prova se é o Espírito Santo que está falando conosco. Você não é um espírito disfarçado, um espírito de engano, um espírito de mentira, um espírito que quer lançar o tropeço. Nós temos que saber e discernir quem é que está vindo da parte de Deus e quem é que está vindo da parte do inimigo, porque o inimigo se transfigura em anjo de luz. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que eles que vêm, muitas vezes se apresenta como ministro de justiça, e isso é no reino espiritual. Ele vem até com versículo bíblico, meus irmãos. Como posso provar isso? Satanás vai falar com Jesus, irmão. Satanás veio com o verbo, falar do verbo, através do verbo, querer convencer Jesus na tentação, Ele veio lá e ele usou o Salmo 91, no capítulo 4 de Mateus, você pode ler lá, Ele pega a parte do Salmo 91 e fala para Jesus, jogando Jesus na prova. E se Jesus não fosse o verbo? E se de repente fosse o olha, o Salmo 91, é Deus. Não era Satanás falando com Jesus. Era Satanás falando para ele, lança-te daqui ao alto, que o Senhor dará ordem aos anjos a seu respeito, não tropeçará em pedra alguma. Então nós temos que tomar muito cuidado e discernir isso. E Pedro estava na dúvida nessa situação, e nessa dúvida, ele duvidando dentro de 5, verso 17, ele pegou duvidando, pensando o quê? O que seria aquela visão que ele tinha visto? Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Aí o verso 18: e chamando, perguntaram a Simão. Perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro na visão, verso 19, disse: o Espírito. Aí o Espírito Santo veio de novo em cima de Pedro, no verso 19. E chamando, veja bem, e pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. O Espírito Santo falando de coisa, ele estava no terraço. O Espírito Santo falando que ele estava na porta para ele. Tem 3 varões na porta que vieram te buscar. Tem 3 deles. Aí o Senhor disse para ele: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha aí, mais uma vez, o Espírito de Deus trabalhando para tirar a dúvida do apóstolo. O que isso nos mostra também, meus irmãos? Deus não desiste de você. Aleluia!
da sua chamada. Verdade, meu Deus. Aleluia, Jesus. Deus não desistiu de Pedro, mesmo ele duvidando. Deus continuou falando com ele. O Espírito Santo falando para ele que estava acontecendo lá na porta. Ei, tem 3 homens que vieram te procurar. Vai com eles, não duvidando. Ô irmãos, será que Deus falava com Pedro ou não? E como Deus falava com Pedro, você acha que Deus não fala com você? Sim ou não? Fala ou não fala? Fala. Fala, irmãos, é o mesmo Deus. O mesmo Deus daquele tempo é o Deus que está presente, que está conosco nessa noite. O mesmo Espírito que estava lá está aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus. E Ele quer renovar a sua fé, Ele quer renovar a graça dele, Ele quer renovar a sua força para que você volte a acreditar na sua chamada, na escolha que Deus fez para você, para que você seja instrumento dele na presença dele. Jesus. E aqui Ele deixa bem claro, pelo seu Espírito, deixa bem transparente, né? Ó, eles estão embaixo. Bom, Júnior, pode fechar a porta. Levanta depois e desce, e vai com eles, não duvidando. Em nome de Jesus. Porque eu os enviei. Veja bem uma coisa. Não foi Cornélio que mandou os servos ir atrás? Né? Mas o Espírito Santo está dizendo que foi ele que enviou aqueles 3 homens. Muitas vezes você pode pensar: o que essa pessoa veio fazer na minha casa? Né? Alguém mandou ele? Sim, o Espírito Santo mandou. Aqui o Espírito Santo está falando para Pedro: ei Pedro, eu enviei esses homens, estão vindo no nome de Cornélio, mas quem trouxe eles para essa casa fui eu. Verdade. Vai com eles e para de duvidar. Em nome de Jesus. Para de duvidar Glória a da Deus. mensagem. Glória a Jesus. E aí, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E aí, os varões revelam para Pedro tudo o que Cornélio tinha falado para ele. Olha, meu senhor estava lá, orando na hora 9, quer dizer, 3 horas da tarde, e um anjo do Senhor apareceu para ele. E esse anjo falou com ele, dizendo para ele vir aqui, você estaria na casa do Simão Curtidor, né? Procurar você, que é Simão Pedro, né? E que você teria as palavras que meu Senhor precisa ouvir. Por isso nós estamos aqui e viemos fazer a vontade do meu Senhor, para que você vá lá na casa dele falar o que o anjo disse que você tem que falar. Em nome de Jesus, eu creio. Por que isso, irmão? Porque anjo não prega evangelho, irmãos. Anjo não foi chamado para pregar o evangelho. Quem foi chamado para pregar o evangelho é você. Sou eu. A igreja do Senhor Jesus Cristo é que foi chamada para dar testemunho do evangelho. Não adianta você orar e falar: Senhor, envia um anjo para salvar. Não, o anjo para livrar, mas para salvar pela palavra tem que ser um crente. Você tem que orar: Senhor, levanta um crente na casa do meu vizinho, levanta um crente na vizinho do meu chefe, levanta um crente lá na Paraíba para falar com meu cunhado, com a minha irmã, com meu tio, com a minha avó, levanta um crente para falar com meu parente. É essa oração que tem que fazer. O anjo tem que pedir: Senhor, coloca o anjo para proteger, coloca o anjo para livrar, mas para falar do evangelho, você tem que pedir para o Senhor levantar alguém, uma alma viva, para poder dar testemunho do evangelho para quem estiver no hospital, para quem estiver na cadeia, para quem estiver aonde for. Você tem autoridade para pedir ao Senhor: levanta a paz, Senhor. Aleluia. E Jesus ensinou isso. Ele dizendo: olha bem, meus discípulos, os campos estão brancos, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Orai, rogai ao Pai, para que envie ceifeiros para a obra, para poder trazer almas de novo para o reino de Deus. Isso é um despertamento para todos nós, e Pedro está se recebendo aqui esse despertamento, e era necessário que ele entrasse na casa do homem que jamais ele poria o pé naturalmente. Jamais ele entraria na casa do romano naturalmente. E Deus se preparou para ele, para que ele fosse transformado a ser um ministro do Evangelho completo, levasse a mensagem completa do Evangelho para toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus. A mensagem que você tem, a mensagem que eu tenho, a mensagem que nós temos dentro de nós, meus irmãos, é uma mensagem de vida eterna, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de cura, é uma mensagem de renovo, de transformação. Você tem essa mensagem dentro de você, e você não pode guardar só para você. Não, você precisa, eu preciso, nós
testemunha dessa verdade. E Pedro estava se encaminhando para mais uma novidade do seu ministério, para um renovo do seu ministério, né? E aí os servos de Cornélio disseram para ele: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. Passaram a noite com Pedro, e depois, pela manhã, chamando Pedro, no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando. E olhem bem, meus irmãos, a situação. Nessa situação, Cornélio já estava esperando eles, no verso 24, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Enquanto Deus estava convencendo o apóstolo para levar a mensagem para uma casa diferente, para uma família diferente. Olha o que Deus moveu para levar a mensagem para Cornélio. Deus moveu o céu, enviou o anjo para Cornélio. Cornélio enviou os servos para buscar Pedro. Buscando Pedro, os servos convenceram a Pedro, levaram Pedro de volta. E chegando lá, Cornélio convidou os parentes e amigos íntimos e colocou tudo dentro de casa para ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Como é que está a sua casa? Você abre ela para ouvir a palavra de Deus? Você tem amigos íntimos para você convidar e falar da palavra de Deus? Como é que está a nossa casa, irmãos? Nós estamos abrindo acesso para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Os amigos íntimos nossos, eles têm liberdade de ouvir de nós a palavra de Deus. Está aqui. São ensinamentos de missões que nós precisamos colocar em prática. Por quê? Porque é a ordenança de Deus. Falar da palavra de Deus. E seus amigos íntimos e seus parentes estavam lá. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Olha que situação, irmãos. Olha a reverência de um homem que ouviu o anjo de Deus falar com ele para buscar outro homem. Quando Pedro entra na casa, Cornélio vai e se prostra. Glória a Deus. Se ajoelha aos pés de Pedro, já pensando: isso daqui é a missão do homem de Deus, porque se o anjo mandou buscar, rapaz, esse homem é poderosíssimo. Esse homem é, porque Deus mandou buscar ele, o anjo falou, e falou que ele tem as palavras que eu preciso. Cornélio se ajoelhou. Aí Pedro, como tem que ser um servo de Deus, catou Cornélio, levantou: põe de pé, rapaz, porque eu sou homem semelhante a ti. Não sou superior a você, não. Eu sou igual a você. Só que o que eu estou carregando você ainda não tem, mas você pode ter. E é lindo o que Pedro faz, porque ele levanta a Cornélio, né? Levanta Cornélio e olha, veja bem, Cornélio era centurião, era capitão de 100. Ele tinha soldados à sua disposição, mas era um homem temente a Deus, que teve uma revelação de Deus, que acreditou na revelação de Deus, que buscou conhecer a verdade no íntimo, e ele buscou aquele que poderia transmitir a verdade. E aqui no verso 25, né? Veja bem. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E aí Pedro começa a pregar para eles, dizendo: disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha, a Pedro ainda estava incrédulo, mesmo tendo chegado lá debaixo da ordem, mesmo o Espírito Santo tendo falado, Pedro ainda estava preso na tradição dele. Ó, não é lícito o varão judeu entrar na casa, se ajuntar com os estrangeiros. Mas, o versículo diz assim: mas, e esse mais fala muito. Quando tem um mais numa frase, quando você lê uma frase e tem um mais, o que o mais significa numa frase? O mais significa que tudo que foi falado antes não tem tanta validade como o que vai ser falado depois. Quando você encontra uma frase, uma leitura, mas ele está dizendo: ei, para aqui, você ouviu o que eu falei antes, né? Mas agora presta atenção no que eu vou falar depois, porque o que vai valer é o que vai vir depois do mas, né? O que vale realmente numa frase é o
que vem depois do mais. E Pedro fala, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele se convenceu ou não da mensagem de Deus? Pedro se convenceu ou não da mensagem de Deus? Aleluia. Mas antes ele deu um cutucado. Não era para mim estar aqui, mas eu estou porque Deus mandou. Aleluia. Não era para estar no meio de vocês, mas eu estou porque Deus mandou. Não era para vir na sua casa, mas eu estou porque Deus mandou. Aleluia. E tem casas, irmãos, aí antes de falar o que o Espírito está colocando aqui, tem casas que Deus já te mandou ir. Já falou, vai lá. Senhor, vamos misturar com esse estrangeiro? Vai lá. O que aconteceu com Paulo? Paulo ele ficou cego. Depois você vai ver mais para frente nesse texto também. Paulo ficou cego. E Deus levantou Ananias para ir falar com ele. Ananias falou, vou nada. Aquele homem é perseguidor da igreja. É um homem malvado. É um homem que fez mal. Era perseguidor. Ele estava lá quando mataram Estevão. O povo depositou as suas vestes nos pés dele. E agora você veio falar para mim, orar por ele? Ou não, Jesus? Aí o Senhor disse, vá lá, porque para mim é um vaso escolhido. Tem pessoas que você vai ter que ir. Você vai ter que encarar, desfazer, ou muitas vezes a gente tem que passar até um ano de peroba, porque ele já foi rejeitado um monte de vezes, não é? Aí você tem que passar um ano de peroba mesmo, falando, colocar a cara de pau e falar, estou aqui de novo. Aí o que você está fazendo aqui? Estou aqui de novo. Jesus mandou eu vir, eu estou aqui de novo. Mas você não eu vim falar de Jesus para você. Eu vim falar que Jesus te ama, que Jesus te chamou, que Jesus te escolheu, que Jesus quer te levantar, que Jesus quer colocar você em pé, que Jesus quer te usar, quer te encher do Espírito Santo, quer usar você para curar, para libertar, para salvar outras almas. É para isso que Jesus faz. E Pedro entrou naquela casa e já entrou falando isso. E aí ele diz: olha, e eis, perdão, diz assim, deixa eu cortar aqui, olha só. E Pedro e disse-lhe Cornélio, verso 30. E disse-lhe Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa. A hora não. Ei, Cornélio não foi só orar naquele momento não, meus irmãos. Ele já estava em jejum há 4 dias, buscando a face de Deus. Há 4 dias ele estava buscando saber de Deus algo novo, querendo algo novo da parte do Senhor. E ele não era crente ainda, meus irmãos. Ele ouvia de Deus, o Deus dos judeus, e ele estava orando ao Deus dos judeus e praticando as boas obras. Só que, boas obras não libertam. Boas obras podem proteger, mas não salvam. Boas obras não dão eternidade para nós. Você pode ser bonzinho, né? Quando a gente muitas vezes vai pensar, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não traio minha esposa, olha, eu sou bonzinho, né? Bonzinho também vai para o inferno se não aceitar Jesus, irmãos. Por isso nós precisamos insistir com o Evangelho, insistir com a palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, né? E aí Cornélio diz no verso 31, e eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a jovem e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, né? E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a sua boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Aí, Pedro se converteu. Glória a Jesus. Totalmente. Agora ele se converteu, porque ele ouviu da boca do homem que estava jejuando, consagrando, que o homem teve a revelação para mandar buscar ele. Falou, agora eu acredito que Deus não faz acepção de pessoa. Verdade.
foi você que escolheu Deus, não. Glória a Jesus. Não fui eu que escolhi Deus, irmãos. Não foi Deus que me escolheu e me tirou do monturo, do charco de lodo, do lamaçal de lama, e me colocou assentado com príncipes, que são vocês que estamos aqui nesta noite. Foi Deus que fez isso conosco, meus irmãos. Aleluia. Testemunho da sua verdade. Glória E Deus quer nos levantar, nos colocar em pé, nos fortalecer em cada tempo, em todo momento, para ser testemunha da sua palavra. Aleluia. E Pedro continua, né? Que Deus não faz exceção de pessoas, no verso 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, né? E obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Galiléia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O verso 39, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43, a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aleluia, glória a Jesus. Todos os gentios que estavam na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo. Aleluia. Com a pregação da cruz, com a pregação da ressurreição. Pedro não enfeitou nada, Pedro não usou outros termos, não. Ele falou o que está escrito. Ó, Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele foi ressuscitado por Deus, e ele, em seu nome, que está acima de todo nome, é o nome dele que realmente há o perdão dos pecados e a libertação das almas. E quando Pedro terminou de falar isso, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Essa é a mensagem que você tem dentro de você, a mesma mensagem de Pedro, que você pode entrar no lar, você pode entrar numa casa, falar essa mensagem e todos podem receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você é autoridade. Aleluia. A igreja tem essa autoridade. Está na hora de acordarmos, está na hora de despertarmos, está na hora de termos comunhão íntima com Deus e sair do nosso protocolo e entrar no protocolo de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Deu para entender a palavra? Amém. Falar com o pastor Rogério, se não deu, começa tudo de novo. Mas acredito que foi bem explanado, porque está tudo escrito aqui. Depois você pega na sua casa e lê esse capítulo 10. Se você está em dúvida do que Deus tem com você, leia o capítulo 10 de Atos. O que é que Deus tem comigo? Leia aqui. Se coloque no lugar de Pedro. É, Pai amado. Já tinha sido usado por Deus poderosamente, já tinha usado para ganhar almas, já tinha sido usado para curar, já tinha sido usado para levar o batismo do Espírito Santo para outras pessoas da sua comunidade, mas era necessário levar para outras comunidades, era necessário entrar na casa de estrangeiro e falar do poder que há na palavra de Deus. Creia na sua chamada nessa noite. Creia na escolha de Deus. Deus não errou em te escolher. Não. Deus não errou em te chamar. Não. Por isso, pare de desistir nessa noite. Pare de duvidar. Seja crente. Não seja mais incrédulo. Acredite que Deus te chamou e te escolheu para essa última hora. Em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, forte. Glória ao nome de Jesus.